Nery, por favor, compartilhe um não aí que você recebeu com a gente. Ixi, entre vários, vai ser fácil. Mas um não que eu recebi, não foi um não, mas sim uma frustração, foi de não poder ver o meu afilhado agora, mês passado. É uma criancinha que eu amo muito e que eu gostaria de ter visto, porém não foi possível. É isso. Restrições, né? Com certeza, as restrições que às vezes a gente tem que se submeter, querendo ou não, faz com que a gente fique magoado, às vezes fique revoltado, Desapontado, né? mas não tem escolha, Mas, né? aceitar. Aceitar, com certeza. Bom, gente, antes de eu passar a minha fala pro Nery, uma coisa que eu queria deixar era que o tentar, como eu já tinha citado sobre o recomeço, né? Ele pode significar várias coisas, desde resiliência, persistência, fé, independente. Mas uma coisa, o tentar, ele não significa, que é a falha. O tentar de novo não significa que você está falhando, que você desistiu, que você está derrotado. Não, simplesmente o tentar de novo é você recomeçar. É você se dar uma nova chance, né? E que na nossa vida são inúmeras situações que exigem a gente se perdoar, ouvir um não, aprender com esse não e seguir em frente. Passo a minha fala para o Nery agora, então. Então, chegou minha vez. É um prazer muito grande estar aqui diante de vocês, dos 3 professores, acredita, a Thaís, a Magda e a Simone. E quando me foi... Eu também estou aqui, viu, Felipe? Fabiana. Estou aqui Eu não caladinha. conheço. Não conhecia, desculpe. Um prazer. Prazer. Então, quando me foi apresentado a ideia de estar entre jovens, trazer uma conversa mais próxima de um jovem para outro jovem, fiquei muito feliz e me identifiquei logo de cara com entre perdas e tropeços, acertos. E logo me veio à cabeça a ideia de um grande escritor brasileiro chamado Carlos Drummond de Andrade, e que ele tem um poema que para mim é a definição total desse tema. O poema ele chama-se No Meio do Caminho, e eu vou recitá-lo para a gente dar início à nossa construção do nosso pensamento aqui hoje. Carlos Drummond de Andrade, No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Os professores de geografia agora devem ficar de cabelos em pé ao escutar pedra, ao invés de rocha, né, Magda? Licença Pois poética. bem, compreender a necessidade dos momentos difíceis nos faz mais fortes, nos faz entender que os momentos difíceis, eles são muito importantes para nossas vidas. Porque sem os momentos difíceis, a construção de um aprendizado, a construção de momentos felizes seria impossível de ser realizada. Compreender essa construção, essa ideia, nos faz entender também que os momentos bons, assim como os maus, eles passam. Eles passam e estão aí para nos ajudar a crescer, a nos tornar mais fortes. Tem uma ideia de que o que me deixou triste ontem não necessariamente vai ser o que vai me deixar triste hoje, e o que me deixará feliz amanhã poderá não ser o que me deixa feliz hoje. Então, a gente compreender essa ideia de que tudo muda, tudo flui a todo instante, tal como o filósofo Heráclito, grego, nos disse que não podemos nos banhar 2 vezes no mesmo rio, porque o rio não é o mesmo e nem você será o mesmo. Quando a gente tem essa concepção de que tudo muda a todo momento, a gente consegue compreender outra ideia grega de ataraxia. A ataraxia é a tranquilidade da alma, a tranquilidade por passar
por momentos de dificuldade e os momentos de alegria de uma forma irrazoável, de uma forma reta, de uma forma tranquila. E levando essa ideia de que passar por momentos de dificuldade e momentos de alegria de uma forma tranquila nos faz compreender dia após dia que o ego ele não deve sobressair ao ser humano. Não nos encontrarmos, não nos decifrarmos como fracassados ou como contemplados de uma sorte apenas porque estamos felizes ou porque estamos tristes. Quando eu trouxe na ideia lá inicial lá sobre as pedras no caminho, do caso do Monte Andrade, eu gosto também de entender que muitas das vezes tirar as pedras dos caminhos dos outros nos ajuda a crescer como seres humanos, nos faz melhor, nos faz mais forte. Compreender a dor do outro me faz acreditar que eu estou ali para alguma coisa, que eu sirvo, que eu, como ser humano, tenho aquele papel fundamental na vida do outro. Compreender que os bons momentos, assim como os maus, eles dependem de mim, não exclusivamente daquilo que eu posso fazer, mas como eu vou sobressair daquela ideia, daquele momento de dificuldade. A vida, ela passa muito rápido, e para a gente ter essa ideia de que a vida passa muito rápido, é só a gente perguntar para uma pessoa de 50 anos o quão rápido a vida dela passou, e o quão rápido os momentos felizes dela passaram, ou os momentos de dificuldade dela também passaram. O que eu quero trazer hoje é essa ideia de que nem sempre as dificuldades, nem sempre não, nunca as dificuldades serão eternas, e também nunca as felicidades serão eternas. Partindo desse pressuposto de que a vida passa rápido e que a gente deve substituir essas ideias de sorte, azar, e colocar no nosso vocabulário do dia a dia as palavras trabalho, estudo, palavras que agregam conhecimento, que agregam a ideia de que podemos, eu trago a ideia de que ninguém é perfeito. A palavra perfeito, ela vem do latim, ela já indica uma ideia de feito por completo, que não precisa de mudanças. E nós, como seres humanos, somos tal como um diamante, que necessita de uma lapidação diária para que ele se transforme numa pedra valiosa. O diamante, ele não é encontrado na natureza daquela forma que se vê em filmes. O diamante, ele precisa de uma lapidação. Uma lapidação que fará com que ele tenha um valor agregado 100 milhões de vezes mais do que se ele fosse encontrado na natureza. E partindo dessa ideia de que a gente deve sempre aprimorar mais, já chegando já no finalzinho também da minha fala, como vocês podem perceber, eu gosto muito da filosofia que os gregos têm a nos falar, porque para mim são pessoas que apesar da época que viveram, ainda tem grande sabedoria escondida atrás dos seus livros, das suas ideias. E tem uma ideia de que eu me enquadrei, que eu gostei muito, chamada eudaimonia. A eudaimonia é aquilo que o ser humano ele pode fazer em sua total excelência. A eudaimonia, então, é a excelência em ação. O que é isso? Fazer aquilo que nos dá prazer. Fazer aquilo que me sinto bem fazendo. Porque fazendo aquilo que você quer fazer, você vai fazer de uma forma melhor. O César Cielo, ele buscou a excelência na natação.
Um filósofo, ele busca a excelência dentro de sua filosofia. Um professor, ele busca a sua excelência dentro da sua carreira. Um jogador de futebol, ele busca a excelência dentro dos campos de futebol. O Neymar não gostava de estudar, assim como eu creio que vários outros jogadores. O Neymar gostava de jogar bola. O Neymar não gostava de tocar violão. O Neymar não gostava de ir ao cinema. O Neymar gostava de fazer aquilo que ele tinha excelência, que era jogar futebol. E para exemplificar essa ideia de eudaimonia, eu vou trazer 2 exemplos. Um é o da goiabeira e o outro é um exemplo próprio. Uma goiabeira plantada em um local onde a terra é fértil, um local apropriado a ela, com bastante matéria orgânica, ela vai dar lindas goiabas. Já uma goiabeira plantada no Polo Norte, acredito que nem sobreviverá. Então, se a gente buscar estar no local que nos agregue potência, que nos agregue força para que possamos atingir o nosso melhor, consequentemente, vamos alcançar isso. E uma ideia, um segundo exemplo, é um exemplo próprio. Quando eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos, me foi o sonho do meu pai, que acabou sendo projetado em mim e no meu irmão, de que a carreira de jogador de futebol seria possível. Porém, algo que ele esqueceu é que a carreira de futebol, ela só é dada a quem tem interesse naquilo. E quando eu estava dentro de um campo, correndo atrás de uma bola, o único lugar que eu não queria estar era num campo, correndo atrás de uma bola. Já em contrapartida, tinha um jovem rapaz da minha idade, por nome de Davi Araújo, alguém deve conhecer. E Davi Araújo, ele corria atrás da bola de uma forma única. Ele era bom, ele fazia, ele gostava de estar ali, ele queria estar ali. Davi Araújo, ele buscou a sua eudaimonia, a sua excelência em ação. O Davi Araújo, hoje, ele é jogador de futebol do clube Botafogo. E eu, fracassado no futebol, decidi buscar a minha área. Busquei o violão, gostei muito, fui para o violão, gostei, e ali me senti realizado. Ia para a aula de manhã, à tarde, ia para a aula de violão de manhã, ia para a escola, e à noite eu treinava violão até os dedos calejarem. Foi assim. Assim eu descobri o que aquilo era o que eu queria fazer. Aquilo eu gostava, aquilo me fazia sentir vivo, tocando uma música, cantando desafinadamente, mas eu cantava dentro dos meus padrões. E tem uma ideia de que demore o tempo que for para decidir o que é da vida. No momento em que descobrir, em momento nenhum, se deixa ouvir pela conversa dos outros. Em momento algum. Porque o mundo está cheio de pessoas querendo te colocar para baixo, querendo que você desista, que você fracasse. Então, se tiver algum sonho, preserve esse sonho, não fale a ninguém, guarde, trabalhe, busque, se esforce, busque a eudaimonia, busque a excelência em ação, porque assim você atingirá os seus objetivos. E para finalizar, entre todas as pedras no caminho, há diversas soluções que podem nos fazer com que essas sejam menores do que elas realmente são. Um exemplo é seguir a ideia de Jesus Cristo, de ajudar o próximo. Quando você tira pedras do caminho dos outros, evidentemente as pedras dos seus caminhos, elas se diminuem. E diminuindo essas pedras, você alcança a felicidade.
que acredito eu que seja esse o intuito de todos. E a felicidade é nada mais, nada menos que aquilo que você viveu e não quer acabar, não quer que acabe. Um exemplo é quando você vai a um filme ou assiste a um filme e você não quer que esse filme acabe. Esse momento é um momento de felicidade. Se você está num jogo de futebol e você não quer que aquele momento acabe, é um momento de felicidade. Se você, por algum momento, não tenha visto que 10 minutos se passaram, se por um momento você teve uma pequena aula de filosofia e nem se deu conta disso, se por algum momento você gostaria que alguém que não está aqui estivesse aqui para assistir o que eu e a Júlia tivemos a falar para vocês, esse momento foi um momento de felicidade. Esse momento, então, valeu a pena. Façamos com que os momentos da nossa vida sejam momentos de felicidade e que as pedras no caminho sejam mais facilmente desviadas, mas nunca esquecidas, porque isso nos traz força para que possamos retirar próximas pedras dos caminhos que há de vir. Então, se esse momento valeu a pena de ser vivido, se você não percebeu que se passou algum tempinho, esse momento valeu a pena de ser vivido. Obrigado a todos pela atenção. Até a próxima, se Deus quiser. Então, gente, eu acho que essas pedras, né, como o Nery começou a falar dele, sejam elas simbolizadas, representadas por erros, por tropeços, por frustrações que a gente encontra ao longo da nossa trajetória, nós conseguimos, né? Nós, se não conseguimos, iremos conseguir passar por essas pedras, por esses obstáculos. Mas o que de fato é diferencial é a forma como eu enxergo essas pedras no meu caminho, né? Então, cabe a nós, diante de cada queda, diante de cada dor, dar-se uma nova esperança. E mesmo perceber o quanto eu evoluí para chegar até aqui, mesmo que aquilo aqui não seja ainda aonde eu quero ir, e diante de tantas negativas, eu consiga acolher essas negativas, não ter medo delas, sentar com elas, sabe? Conversar, o que eu aprendi com esse não, com essa frustração. E eu acho que esse é o poder do não, o se dar uma nova esperança. Eu espero de verdade que tenha sido bom, como foi bom para mim, eu imagino que tenha sido bom para o Nery também. Estamos abertos aí a comentários, a experiências que vocês queiram compartilhar. O Felipe também pode participar e fazer os seus comentários. Felipe, o que você achou? Olá, tudo bem? Tipo assim, gostei muito dos comentários. Me chamo Felipe, para quem não sabe. Sou aluno de Antônio Carlos, Escola Estadual Antônio Carlos. E, tipo, eu tô meio... Peraí, tô meio aqui pensando assim, é que nem a Júlia falou do começo, da vida. Quando ela falou sobre a vida, sobre o soco do estômago. Quando você leva esse soco no estômago, você vai se curando desse soco. Você vai aprendendo como você levou esse soco e do que você fez que você levou esse soco. E você vai aprendendo com isso e vai indo. E a outra coisa que a Júlia falou é sobre, tipo, a vida, que ela é descontrolada, a gente tem que ter esse autocontrole dela. Mesmo que ela esteja, tipo, toda descontrolada, a gente tenta controlar ela todo instante. Por causa que, assim, você tá e descontrola muito sua vida, e quando você tenta controlar um pouco sua vida, meio que você erra um pouco, mas você tenta controlar e você dá conta de controlar sua vida. E o poder do não, eu entendi uma coisa. O poder do não, eu entendi que, assim, todos nós temos esse poder. Tipo, esse poder do não. Todos nós temos o não.
Mas se a gente tentar, a gente pode conseguir? Pode. Mas se a gente não conseguir, a gente leva um não. E esse não dói, que nem a Júlia falou. Esse não dói muito, mas mesmo assim a gente vai e tenta de novo. Aí. Peraí, rapidão. Certíssimo, Felipe. Cada não a gente tenta de novo, até receber um sim. Certíssimo. Eu vim pra cá por causa que minha irmã tá fazendo uma oração ali, aí eu tô atrapalhando ela. Aí eu vou continuar um negócio. Ih, tá muito escuro. Vou ficar aqui, colocar a cadeira aqui. Assim ficou melhor. Aí, como é que é o nome do outro mesmo? O Vinícius. O Vinícius, uma coisa que eu entendi também, ele falando sobre, tipo, aquele negócio sobre as pedras no caminho. Isso. Quando a gente tem as pedras no caminho, tipo, nem que ela seja muito grande, que nem que ela parece tipo que nem uma rocha, tipo, te impedindo de uma coisa que você não deve entrar. Mas se você tentar desviar dessa rocha ou dessa pedra, você consegue ir onde você está querendo. Mesmo que a pedra seja pequena, você vai acabar tropeçando e caindo. E você vai levantar de novo e vai continuando o seu caminho. E também, assim, ele falou... Tô lembrando aqui, peraí, muita coisa tá passando na minha cabeça. E também ele falou... sobre fazer as suas vontades. Lembrei. Tipo assim, de você estar fazendo uma coisa que você não quer. Quando você faz essa coisa, você está fazendo essa coisa para os outros, não para você. Você tem que viver para você, não para os outros. Por causa que, tipo assim, se você continuar fazendo isso não vai te agradar em nada. Não vai agradar a gente. A gente tem que fazer a coisa que é. E pensa na má vontade que você vai estar fazendo essa coisa. Vai ser uma coisa legal? Sim. Imagina, por exemplo, igual eu conheço, a Júlia com certeza também conhece, colegas nossos que querem medicina porque os pais querem. Então, como que esse cara vai ser como profissional? Vai ser um bom médico? Vai ser um bom engenheiro? Um bom advogado? Sabe? A gente tem que ver esse lado também. Sim, verdade. E você tem que viver as vontades suas. E a Júlia falou um negócio também que que interessou muito tipo, de você fazer aquilo. Tipo, vamos supor, você quer fazer uma coisa, mas, tipo, você sabe que aquela coisa vai dar errado. Mas você tá fazendo porque você quer. Você tá fazendo para você. Se o caso dá errado, dá. Tipo, vamos supor, no futuro, você tenha filhos. Você fala para os seus filhos que você fez e o que você passou. Então, isso me interessou bastante também. Então, pessoal, era só isso que eu queria falar mesmo. E foi isso. Obrigada, viu, Felipe? Obrigadão. A Fabiana abriu o microfone para falar. Fabiana, pode falar, por favor? Fabiana? É porque eu tô sem computador e tô aqui num local muito ruim, tô igual o Felipe. Não tem problema não, Fabiana. Eu tô aqui... É tão ruim quando você está no seu lugarzinho de trabalho, você já faz suas anotações, né? Para não ficar perdida. E eu, com a minha cabeça, estou muito perdida. Mas é porque, desde a fala da Júlia, a gente remete lá aos nossos tempos, né? De adolescência a 20, 30, né, Simone? A 20. Muito tempo atrás. Só 15. Que aí eu queria de ver com eles aí, essa discussão. Se eu tentando relembrar da minha adolescência, eu não gostava muito dos nãos que eu recebia e das minhas decepções, eu tinha vergonha de contar. Eu sinto isso, assim, eu tinha, por exemplo, se eu recebesse um não na carteira de motorista,
eu tinha muita vergonha de compartilhar isso com as pessoas. Parece que eu tinha uma dificuldade e eu vejo que hoje eu lutei isso, entendeu? Eu lutei, porque essas minhas decepções eu tinha muita vergonha de contar para os outros. Às vezes, ser mandado embora de um emprego, ou receber um não, você está querendo uma proposta, né? Na minha época, queria muito, desde os 13 anos eu queria trabalhar, a gente passou por muitas dificuldades. Então, eu lembro da minha adolescência, os nãos que eu recebi, às vezes, para o meu bem, para o meu crescimento, eu tinha muita dificuldade, eu tinha vergonha de alguns não. E nessas decisões, eu faço também uma comparação assim. Na minha adolescência, a gente tem muito mais coragem de fazer algumas coisas e são as escolhas. Eu acho que aproveitar muito a adolescência, porque a partir do momento que você já tem a maturidade, atinge a maturidade, as suas escolhas vão atingir as escolhas dos outros. Por exemplo, Não tem jeito. A Ju, tá dando para Não ouvir tem direitinho? jeito. Para ouvir, Simone? Sim, Peraí, sim. mamãe, desliga seu microfone, por favor. Pronto, Fabiana. Senão eu perco até meu raciocínio. Cachorro latindo aqui do lado. Eu queria fazer assim, ó. Quando você é adolescente, você tem mais coragem, as suas escolhas para decisões, você vai pensar em si. Ele até esquece um pouco pai e mãe, tem uns que ainda pensam muito nas decisões do pai e da mãe. Mas você tem muito mais coragem. Você, por exemplo, uma coisa bem... num carro e você dá um cavalinho de pau, você ainda comemora. A partir do momento que você atinge a maturidade e a responsabilidade, o cavalinho de pau, você vai pensar lá no seu filho. Eu tenho muita vontade, por exemplo, eu tenho um sonho de parapente. Até hoje eu não tive coragem, porque eu penso lá no meu... Ai, meu Deus, se eu for voar de parapente, eu tenho filho, que eu ainda tenho que criar, eu tenho filha, e eu tenho medo de acontecer alguma coisa comigo. Então, hoje eu tenho mais medo que eu não tenho na minha vida, que é da vida dos meus filhos agora, fora. Eu tenho um filho estudando, eu tenho a minha filha. Então, eu tenho mais medo dessas coisas que vão estar fora do meu controle do que das minhas escolhas de antigamente. Aí vocês falam o que vocês acham, se eu estou errada, das minhas reflexões, o que vocês... Nery, você quer começar ou eu começo? Tanto faz. Mas eu acho assim que, por exemplo, igual você falou, Fabiana, essa ideia de que você tem um sonho de pular de parapente. Essas escolhas, elas estão dentro essas escolhas, elas partem de você, sabe? É umas escolhas que dependem diretamente, não são uma coisa que depende indiretamente. Você escolher estar ali já é uma escolha sua. Eu acredito... Pois eu falo assim, que depois que você tem os filhos, as responsabilidades dos filhos, que você cresce Sim. e tem uma família, é diferente do adolescente de hoje. Por isso que eu acho que você tem mais acertos, tem mais vontade, tem mais coragem e tem possibilidades, né? Eu acho que eles têm mais possibilidades Sim. do que a gente hoje. Eu acredito muito nisso também. Mas, assim, hoje eu não tenho nada que me impeça, sabe? Por exemplo, eu acredito que os pais criam os filhos como passarinho. Então, por exemplo, se eu passar numa faculdade no Amazonas, eu tô indo e bença mãe, bença pai, sabe? Então, fica mais fácil pra gente fazer essas coisas mesmo, porque a gente não tem alguém que dependa da gente. Eu acho isso. Bom, eu acho que essa questão de a parte que foge do meu controle, eu tenho mais medo, a que está sob a minha total responsabilidade, eu tenho mais receio. Eu acho que vai muito de que momento da nossa vida a gente se encontra, né? Então, como a Fabiana pontuou aí, a questão dos filhos. E um exemplo claro disso é a mamãe. Quantas vezes a mamãe já abriu mão de tantos sonhos, tantas escolhas por minha causa, por causa do meu irmão. Burrice dela, né, gente? Mas tudo bem. Aí, o que acontece? Quanto a essa questão da dificuldade do não, assim, eu acho que eu não sirvo muito de parâmetro para adolescência, que eu não fui muito uma adolescente, assim, padrão de assim, foda-se,
e as minhas escolhas. Eu sempre pensei muito, 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 muito mesmo. Então, essa dificuldade de receber um não, eu acho que ela foi crescendo à medida que eu também fui crescendo, né? Eu tinha citado na semana passada que eu não fui uma pessoa de receber muito não na minha infância, na minha adolescência. Então, tudo diante do ambiente que eu vivi, das condições que me foram postas. Eu comecei a receber os meus primeiros nãos durante a vida de vestibular, de pré-vestibulanda, né? E aí doeu muito. Foi aquela apresentação do você não consegue, Júlia, você não pode nesse momento. E aí foi nesse momento que foi me apresentado os primeiros nãos que me marcaram. E eu acho que era isso, assim, essa questão da adolescência eu não posso falar muito. Nery, você consegue falar um pouco dessa questão da adolescência? De, tipo assim, independente das vontades, de fazer o que você quiser? Eu acho que a gente podia, Júlia, ouvir os adolescentes que estão aí, né? Eu acho que seria interessante os meninos participarem. Igual o Vinícius falou uma coisa que eu lembrei muito do Tauan, que o Tauan gosta muito de fazer, que é ajudar as pessoas a tirarem as pedras do caminho. O Tauan gosta muito de se fazer útil na vida das pessoas. E eu gostaria de ouvir aí quem está presente. A Emanuele está aí, a Manu está aí, a Mariane está aí, a Ana, né? Pedro entrou também. Então, eu queria ouvir de vocês. Nós tivemos aí uma conversa aí do Vinícius, da Júlia e do Felipe. Vocês perceberam aí que o tema é o poder do não, entre perdas e tropeços, acertos. Vocês viram que nós temos 3 pessoas aí, estudantes como vocês, são 3 jovens, né? E a gente sabe que o não, na infância, é diferente do não da adolescência, do não da vida adulta, né? A Júlia comentou aí agora que eu disse abrir mão de muitos sonhos para ser mãe. Abrir mão sim, tá, gente? Mas não me arrependo, tá? São escolhas, como ela falou, tá? A vida é feita de escolhas, seja na infância, seja na adolescência, seja na vida adulta, seja na velhice. E eu escolhi ser mãe, né? E quando a gente escolhe ser mãe, a gente escolhe certas coisas e abre mão de outras. Receber não da vida, recebi muitos, tá? Doeram, mas eu também aprendi muito com eles, como eu já contei muitas coisas para vocês em sala de aula, né? Quem foi meu aluno aí 4 anos seguidos. E eu queria agora ouvir vocês, como é receber esse não na adolescência? Essas frustrações, vocês concordam com Fabiana? Quando se é adolescente, se é muito mais corajoso, é muito mais difícil receber não na vida adulta, porque a gente tem família. Eu gostaria de ouvir o que vocês entenderam, como o Felipe falou um pouquinho, tá? Gostaria que vocês abrissem pelo menos o microfone. Pode começar, Tauan. Sim, Tauan, você. Oi, tudo bem? Todos nós precisamos aprender de um modo cada vez melhor a analisar, sintetizar e interpretar. Sim. Então, eu não vou falar muito, eu nem ia falar, mas Simone sempre insiste em colocar o meu nome primeiro, né? Impressionante. Mas, vamos lá. Eu acredito que, pelo menos eu tive, por eu ter passado a viver uma vida diferente do que a maioria dos jovens vive, eu não recebi tantos nãos em relação à família, em relação a coisas que eu queria fazer, porque muitas das vezes essas coisas eram coisas óbvias, que deveria realmente ser feito. Então, muitas das vezes, os meus pais também foram parte da minha vida ser mudada. Então, boa parte, enquanto a minha visão estava sendo mudada, os meus pais acompanharam isso. Então, quando eu viajei para buscar mais conhecimento sobre muitas coisas, para aprender mais sobre essa vida com Jesus, para aprender, sei lá, a ser mais parecido com Jesus, a buscar conhecimento, os meus pais não foram essas pessoas que me disseram não. Porque eles viram realmente que esse era o caminho certo e, de alguma maneira, eu dentro da minha casa eu mostrei isso, sabe? Eu creio que não foi tão difícil assim para mim receber não nessa parte da família. Mas eu recebi muitos nãos
eu disse muitos nãos para muitas coisas, então essa parte que pegou bastante para mim. A galera que me acompanha assim no estadual, ou que estiveram mais por perto, sabe que eu disse muitos nãos para muitas coisas. Simone lembra como eu era, então ela sabe o quanto de não eu disse para muitas coisas da minha visão passada. Isso não foi fácil, mas a todo momento que eu dizia não, eu via uma porta se abrindo, eu via um sim se abrindo para realmente para uma alegria verdadeira, para realmente um sentido que eu encontrei somente em Deus, somente em Jesus. Então, querendo ou não, eu tenho que citar Cristo, né? Eu tenho que citar Jesus, mas eu queria dizer só isso. Eu não recebi tantos nãos por eu ter saído de uma vida ansiosa antes do tempo que muitos jovens saem. Então, mas eu tive que dizer muitos nãos para muitas coisas. E eu tenho total paz para isso, porque eu creio que se eu não tivesse dito não, e se Jesus não tivesse dito não para mim, talvez eu não estaria tão bem como eu estou hoje, talvez eu não estaria em um lugar tão, como eu posso dizer, não é pleno, mas não é pleno de estar sempre bem, mas é no pleno de saber que existe algo que me mantém firme, existe algo que me mantém bem. Então acho que é isso. Foi necessário dizer muitos nãos e foi necessário receber nãos em relação a coisas que não iriam me preencher, não iriam fazer sentido para minha vida. Muitas das vezes realmente ver esses pensamentos, mas eu sou jovem. Só que aí eu pensava, cara, a vida passa tão rápido, que foi, eu acho que o Vinícius falou, né? A vida passa tão rápido e eu não quero gastar o meu tempo em coisas que são passageiras. Então eu realmente passei a gastar minha vida, não gastar, mas ganhar a minha vida em coisas que realmente são importantes. Então eu vi que as pessoas são importantes. Então, trabalhar com pessoas, dar um abraço, amar uma pessoa, isso é realmente importante. E não simplesmente viver uma vida individualista, viver uma vida egoísta. Então, eu passei a esquecer as coisas que eram realmente passageiras. Ainda tenho que esquecer muitas coisas. Há um tempinho eu tenho aprendido a realmente esquecer as distrações e focar no que realmente importa, para não perder tempo. Eu tenho 16 anos, eu fiz 16 anos há um mês atrás. E mesmo assim, sabe, eu ainda vejo que eu não posso perder tempo, eu não quero perder tempo. Eu ainda tenho um mundo aí para sair com Jesus e eu creio que ele vai me levar por esse mundo para viver uma aventura que eu sempre procurei no mundo, mas que eu encontrei somente nele, vivendo com ele. Então, acho que é isso. Foi necessário dizer não para muitas coisas, para que eu pudesse dizer sim para o verdadeiro sentido da vida, para a verdadeira alegria. Acho que é isso. Tauan, tudo bem? Prazer. Eu queria te fazer uma pergunta. Pode fazer. Foi mais difícil falar um não ou ouvir um não? Eu acho que o dizer o não foi por eu ter ouvido o não, sabe? Não era algo que vinha forçado. Calma, deixa eu pensar sobre a pergunta. Mas não é uma coisa que foi tão difícil, sabe? No início realmente foi difícil, mas com o tempo, recebendo mais Jesus, aprendendo algumas coisas, vivendo algumas experiências, sei lá. Quando eu ia para as ruas e falava de Jesus para as pessoas, isso é algo muito raro de se ver, mas ia fazendo sentido, sabe? O dizer o não para muitas coisas não era algo pesado, era algo leve, porque eu via que eu não estava fazendo algo sem sentido, mas era algo que realmente valia a pena e ainda vale a pena. Então, no mês de fevereiro, eu coloco fevereiro de 2018, onde a minha vida passou a mudar plenamente. Onde as coisas começaram a mudar muito, o meu caráter mudou, muitas coisas mudaram, ainda tem que mudar. Então, daqui 3 meses, por aí, vai fazer 3 anos onde a minha vida passou a mudar. E eu vejo que naqueles primeiros meses onde eu disse muito não, valeu plenamente a pena, sabe? Valeu realmente a pena e não foi algo tão pesado. Foi algo que gerou felicidade em mim. Então não foi tão difícil. Mas uma coisa importante que muitas pessoas não falam, mas muitas das vezes Jesus ele diz um não para coisas que vêm dele. Então, muitas vezes eu queria fazer coisas que falavam sobre Jesus. Então, muitas das vezes eu tentava ajudar muitas pessoas e era algo que se tornava pesado para mim. Eu não cuidava nem de mim mesmo. Então, chegou um tempo onde eu tentava ajudar muito e eu não era ajudado. Então, eu passei a ficar muito mal.
Então foi difícil, realmente. Em alguns tempos assim na minha vida, há meses atrás, foi difícil ouvir o não de Jesus falar: ei, não, para, fica quieto, cala a boca, simplesmente ouve, simplesmente aprende, ame a sua família, ame a sua mãe, ame seu pai, ame seu irmão. Tem um caráter parecido comigo, então nessa parte foi realmente um pouco dolorida, porque eu era muito no automático. E eu lembrei disso agora, eu era uma pessoa muito no automático, eu sempre falava não. E nessa parte foi difícil ouvir um não de Deus, assim. E um não de outras pessoas também, porque muitas pessoas chegaram em mim e falavam, Tauan, não é assim. E foi difícil, sabe? Quebrou bastante o meu ego, quebrou bastante a mim, assim, o meu caráter. Então nessa parte foi difícil. Ouvir um não sobre parar de fazer as coisas e simplesmente ficar calado, algo que eu entendia que era errado ficar calado. E não, é necessário. Então não é somente com o sim que a gente aprende, com o não também, não é, Tauan? Acho que o não, ele ensina muito mais que um sim. Porque muitas das vezes a gente passa a vida inteira correndo atrás de um sim e recebendo só não, né? Ou então ao contrário também, só sim. Quando a gente ouve o não, a gente fica, nossa. Muitas das vezes o sim que nos leva, o sim não, mas o não que nos leva para o caminho certo, né? Quando a gente ouve muito sim é porque a gente está no lugar errado, a gente está com pessoas erradas. Justamente. Obrigada, viu, Tauan? Mais alguém, gente? Felipe? Não só que a gente aprenda com não, sim, a gente aprende com a vida. Isso, Felipe, isso mesmo. E dá muitas vezes é isso mesmo que a gente aprende sobre essas coisas. Só isso que eu queria falar. Mais alguém, gente? Mais algum comentário que vocês gostariam de fazer? Obrigada, viu, Tauan? E esperando mais do que... Quem, Vinícius? Esperando agora pelos comentários dos professores. Ah, sim, vamos. A madrinha, Magda. Bora lá, né? Eu acho que todo esse que eu falo assim, esse eu vou ficar caladinha, não vou falar nada. Mas professora tem mania, né? A boca não cala. E quando vocês dizem sobre nãos, eu posso dizer para vocês o seguinte: por mais que vocês tenham recebido nãos, nós já caminhamos muito, né? À frente de vocês no tempo. E os nossos nãos, eles foram maior em quantidades, não estou falando em dimensão, tá? Mas em quantidade, mas pela idade que nós temos. E eu posso dizer para vocês hoje, assim, como um testemunho, de que uma vida inteira eu tive vida de nãos. Enquanto criança, tudo era não, tudo não podia. Quando adolescente, tudo não podia. Eu não era todo mundo, então também não podia. Quando eu estava nessa fase escolar de vocês, que todo mundo saía e passeava com as outras pessoas, eu não podia sair, porque eu não era todo mundo. Então, foram muitos nãos. E na minha cabeça de adolescente era assim, quando eu completar 18 anos, eu quero sumir no mundo. Ninguém nunca mais vai ter notícias minhas. Eu quero aprontar todas. Olha para mim, veja se eu tenho cara de quem ia aprontar todas. Mas o meu pensamento era esse. Quando eu completei 18 anos, que eu terminei o ensino médio, eu fui fazer faculdade. E aí eu tive a oportunidade de morar sozinha. Então eu tive a oportunidade de fazer tudo o que eu queria, quando eu quisesse, porque eu morava sozinha e eu não ia receber nãos. Essa seria a minha cabeça. Só porque quando a gente vai para a faculdade, chega junto com a faculdade uma carga de responsabilidades. Os não são outros. Hoje eu não posso dormir. Hoje eu não posso passear porque eu preciso estudar para a prova. Hoje eu não posso fazer isso por causa daquilo outro. Então os nãos, eles são diferentes na vida da gente. E vai ensinando. Como vocês foram colocando aí, cada não ele ensina. O não ele ensina muito mais do que o sim. Quando eu terminei a faculdade e eu fui trabalhar, era uma época que eu não era conhecida na cidade. E pegar aula era muito complicado.
Hoje eu tinha aula, amanhã chegava uma pessoa efetiva, ficava no meu lugar. Era choros e mais choros. Até que a maturidade, ela vai fazendo a gente crescer nisso tudo, e os nãos, eles vão modificando. E aí, o que acontece? Cheguei a uma vida adulta, também cheia de nãos. Eu tenho um certo receio, muitas vezes, de dizer não. E vocês falaram aí, olha, é bom a gente dizer não e receber nãos. Eu ainda tenho dificuldades em dizer não, tá? Ainda tenho. Maida, me ajuda com isso? Ajudo. Eu estou abarrotada de trabalho, mas dificilmente eu tenho eu tenho assim a coragem de dizer para um colega meu, eu não vou te ajudar, porque eu preciso ajudá-lo. Se ele está me pedindo, é porque ele precisa, e eu preciso estender a mão. Me prejudica? Não, não prejudica não, porque a gente ajudar o outro não prejudica, Deus dá em dobro a gente. E os nãos hoje da minha vida, só quem convive comigo, então Vinícius convive comigo há muitos anos, né? A Simone já convive há muitos anos, e sabe que hoje eu vivo uma tranquilidade. Hoje eu tenho uma facilidade maior de receber os nãos. Com a maturidade a gente aprende. Talvez seja porque eu não tenha filhos, assim como Fabiana falou. Quando se é mãe, se é pai, o valor do não ele é diferente. Quando Júlia coloca, olha, minha mãe poderia ter feito isso, era uma escolha dela. E a sua mãe diz, eu não me arrependo do que eu fiz. Você só vai entender isso quando você for mãe. O dia que você for mãe, as renúncias da sua mãe serão renúncias suas, porque você fará o mesmo, porque a gente é espelho dos pais da gente. Então, quando o Tauan coloca, olha, daqui a poucos meses eu completo 3 anos que eu renasci. Daqui a 3 meses, né, ou lá em fevereiro, como ele citou fevereiro, eu completo 3 anos que eu tive uma grande perda na minha vida. Talvez, como eu ainda tenho meus pais vivos, seja a pior perda, era algo que eu queria muito e que eu perdi. Então, eu tive uma gestação que não foi adiante, e meu sonho era ser mãe. Esse é o maior não da vida. Então, os nãos que vocês recebem hoje faz crescer. E como todos vocês, assim, aqueles que estão mais próximos e me conhecem, vão sempre lembrar da frase que eu digo sempre, só por hoje. Só por hoje, não se apresse para amanhã. Amanhã novos problemas virão. Novos nãos virão. E é preciso a gente aprender a lidar com esses nãos. E eles não são ruins. E para vocês que são jovens, o não, ele é importante. Hoje nós estamos vivendo uma fase que os jovens, quando recebe o não, para ele é frustrante. Aí tem jovem que se frustra, levou o não, ele pensa no suicídio porque ninguém liga para ele. Eu recebi o não, eu terminei com a namorada, terminei com o namorado, isso é o fim do mundo. Não é, faz parte da vida. E sabe quando a gente entende isso? Quando o Vinícius colocou, olha, quando se tem quase 50 anos, você percebe que o tempo passou rápido demais. E todos os dias eu penso exatamente nisso. Vai devagar a tempo, que eu não tenho pressa. Eu não quero partir tão cedo. Então é por isso que é preciso viver cada momento desse que vocês estão vivendo. O sonho de Júlia era a medicina, ela já alcançou. Ela já chegou lá. Agora vem novos sonhos. É terminar a medicina e exercer a medicina. O do Vinícius vai chegar no momento certo. O momento dele vai chegar. É o tempo de Deus. Nós é que apressamos as coisas. Há tempo para todas as coisas embaixo dos céus. O problema é que nós queremos adiantar as coisas. Tudo chega na vida da gente no tempo certo. Nós temos que viver um dia após dia. E muitas vezes renunciar. Renúncia faz parte da vida. E renúncia nem sempre é um não. Às vezes a renúncia
é só uma paradinha para chegar o momento certo de acontecer. Que Deus abençoe todos vocês. Era isso que eu gostaria de dividir com vocês hoje. Tá bom? Beijão. Obrigada, viu, querida? Como não amar essa mulher, né, gente? Como não gostar de uma pessoa assim? A Magda, assim, eu já conheço há um tempo, a gente compartilha muita coisa, né, Magda? E os nãos nos ensinaram muito. E nos aproximaram também, né, Magda? Queria ouvir Doralice, professora que está aí também, a Fabiana já falou. Não sei, Inês, não sei se Inês acompanhou toda a nossa fala. Se tiver mais alguém que quiser colaborar, Pedro, alguma das meninas, a Tamires acabou de entrar. Tem mais alguém, gente, que gostaria de compartilhar com a gente? O poder do não, Ana Amélia? O poder do não? Simone? Sim. Boa noite. Eu estou aqui sim, só que eu estou sem câmera. Vocês sabem que eu não gosto de participar nada sem câmera, mas meu celular é novo e eu não sei mexer nele, tá, gente? Coisa de velho, viu? Tudo bem. Mas, assim, eu vou ser rápida, que eu estou com uma outra atividade aqui. Eu queria parabenizar os meninos aí. Vinícius, né? O Nery? Isso, foi aluno nosso aí mesmo. Eu lembro dele, sim. Vinícius, a Júlia e o Felipe, né? Isso. Isso. Nós que já estamos há mais tempo levando o não da vida aí, né? Nós sabemos o que é isso que eles estão vivendo. Eu só queria parabenizar vocês pelas palavras, eu gostei muito, eu estou aqui desde o início, só porque, como eu falei, minha câmera tá... Eu vou aprender, viu, gente? Um dia eu aprendo. Mas, assim, queria parabenizar vocês, realmente fiquei lembrando aqui, né? Magda falando aí dos nãos da vida, das coisas, eu fiquei lembrando da nossa infância, que foi muito tempo, mas da nossa adolescência, que não é como vocês hoje, mas que os nãos que a gente levou nos ensinaram muito a ser o que a gente é hoje, tá? É assim mesmo, continue assim. E eu me emociono muito quando eu vejo jovens falando assim, meninos como vocês, né, que já foram nossos alunos, falando com essa expressão, dessa forma, o quanto vocês cresceram. Parabéns, viu? Júlia, Vinícius e Felipe, tá bom? Ok. Obrigada, viu, Inês? Muito obrigada. Mais alguém? Doralice ainda está presente? Eu não sei se a Dora saiu, eu não acompanhei. Queria ouvir uma menina, né? Cadê uma jovem para falar? Emanuele, Mariane, ninguém? A Ana? Ninguém das meninas? Ninguém? Eu vou abrir, então, para as considerações finais, tanto do Vinícius, da Júlia e do Felipe. Tá bom, gente? Quem começa? Eu começo. Eu me aproximei desse projeto na quarentena, né? Vendo mamãe chorando toda quarta-feira às 6 horas da tarde. Que palhaçada é essa dessa mulher chorando? E aí eu fui entender um pouquinho, né? Que é muito bonito isso. Vocês pensam às vezes que é bobeira, é uma perda de tempo, tô cansada, plena quarta-feira, mas, gente, não é. De verdade, não é. Eu que estudei em escola particular, e não querendo me vangloriar por causa disso, mas eu não tive isso. Vocês não têm noção do quanto é importante ter conversas, assim, sobre vida, sobre coragem. Teve a palestra do Thiago um tempo atrás sobre o mercado de trabalho. É fundamental. Às vezes a gente é formado para só consumir conteúdo, matéria, e chega em um determinado momento que a gente não usa essa matéria para nada. E aí a gente se depara com problemas ao longo da nossa trajetória que a gente não sabe resolver porque a gente não foi preparado, a gente não foi ensinado. Então, assim, são projetos como esses que, apesar de serem pequenos, de terem pouca adesão, são fundamentais para ser humanos melhores, para profissionais melhores, sabe? Então, assim, é muito legal ter tido essa oportunidade de participar, ter trazido, né, 2 amigos queridos, Josué no último encontro, o Nery que topou essa parceria. Muito obrigada, Nery, um abraço, um beijo. Então, assim, foi muito legal, foi uma experiência muito valiosa para mim, de verdade. Tendo contato agora, de uma primeira forma, aqui com esse projeto, gostaria de parabenizar os professores, as professoras que estão à frente desse projeto, e dizer que é isso aqui que muda o cidadão de amanhã, sabe? Não é a matéria cuspe giz ali no sala de aula,
ajuda e tudo, mas isso aqui é o que faz realmente o aluno se tornar um cidadão aí nessa nossa sociedade. Agradeço, Júlia, pelo convite, Simone, pelo convite. Estou à disposição para qualquer coisa. E agradeço a Deus por ter encaminhado pessoas assim como vocês no meu caminho, Magda, professora de longa data, que além da sala de aula, cultivamos amizade, e essa amizade se transformou em um contato direto entre afilhado e madrinha. Muito obrigado a vocês por toda a disponibilidade, pelo convite. Eu estou aqui à disposição. Fiquem com Deus. Obrigada, viu, gente? Felipe, suas considerações, meu bem? Só tenho que falar obrigada mesmo. Que, tipo, eu nem imaginei, tipo assim, que tipo, eu pensei que, tipo assim, na próxima eu vou assistir também. Agora, tipo, vindo aqui, ver que eu participei de um negócio, eu fico, tipo, até que feliz, assim. E o que eu tenho a agradecer também. Eu agradeço a todos os professores. E também falando da Magda, ela dá aula pro primeiro ano. Então tá bom. Vai ser ótimo conhecer Magda. Já quer ser aluno dela, né, Felipe? Olha, se você só tem a ganhar, viu, Felipe? Só tem a ganhar, tá? Muito obrigada pela sua presença. Semana que vem não, né, gente? Daqui uma semana vai ser do dia 26 ou 25, deixa eu só verificar a data direitinho. Nós teremos aí o nosso último ESC, né? Vai ser no dia 25, dia de ação de graças, tá? E eu quero muito contar com vocês para a gente agradecer a Deus por todos esses encontros que começaram em julho, tá? E estão terminando agora em novembro. Nós só temos realmente a agradecer. Obrigada aí a minha filha, obrigada Vinícius, tá? Por terem topado trazer aí conhecimento, compartilhar a vida, que é o que eu sempre falo com Inês sabe disso, eu só acredito numa escola humana. Se a escola não se humanizar, não vai adiantar continuar insistindo no conteúdo. O conteúdo ele é importante, mas nós precisamos de gente que tenha conteúdo e nós precisamos de pessoas que sejam sensíveis, humanos, que cuidem do próximo, que pensem no próximo. E eu achei muito bonito o que Vinícius falou. O que faz a gente enxergar as nossas pedras menores é ajudar a retirar a pedra do caminho dos outros. E é por isso que eu sou muito grata a Deus, por essa escola, pelos amigos que essa escola me apresenta, por esses alunos que eu não é hipocrisia, tá, gente? Eu considero vocês como meus filhos. Júlia acompanhou muito o projeto, me ajudou a fazer muita coisa, ela me acompanhou, ela via que realmente vocês são tão importantes para mim quanto os meus filhos. E eu sei que é o mesmo amor que a Magda sente, né, que a Thaís sente, que a Dora sente. Magda diz que é mais ou menos, né? A Fabiana, que tem nos acompanhado aí no ESC, Fabiana também é extremamente sensível. A educação precisa de pessoas sensíveis, de pessoas realmente humanas. E eu espero que vocês sejam aí no futuro, né, as pessoas que vão dar sequência a esse trabalho que nós estamos deixando aí na mão de vocês, tá? Fiquem com Deus, muito obrigada, e até o próximo, tá bom? Chora não, Pedro, e hoje você não falou, né, danadinho? Saudade de você, viu, Pedro? Então, gente, o nosso encontro aí só dia 25, tá? Muito obrigada, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado do encontro de hoje. Beijos. Beijo, tchau. Tchau, obrigada, Fabiana.